Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. De novo, eu não sei o horário que vocês estão vendo, então sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa oitava oficina teatral de férias do Galpão Cultural. Ih, me embolei todo com o nome de novo. Vamos lá, vou falar certinho de uma vez para sair bonito no vídeo, hein? Muito bem-vindos e bem-vindas à nossa oitava oficina teatral de férias do Galpão Cultural. Bom, gente, a gente já teve um percurso aí, né? A gente já viu bastante exercícios, a gente já teve 8 encontros que a gente viu um pouquinho de história, viu alguns elementos centrais aí do teatro, algumas questões técnicas do teatro. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a história do teatro. Eu vou falar um pouquinho e depois a gente vai fazer um exercício, certo? Bom, eu acho muito importante a gente estar falando da história do teatro porque a gente consegue localizar a história da humanidade. E o que é o teatro no meio disso? Porque afinal, o teatro é uma ferramenta muito importante, né? É como a gente se comunica, é das primeiras formas que a gente tem artísticas, estéticas, da gente se comunicar como sociedade, da gente expressar aquilo que está sentindo. Então eu acho que é uma coisa legal da gente pesquisar, estudar. Mas eu vou falar de uma maneira bem tranquila, tá? A gente falou um pouco da Grécia Antiga. O que eu vou falar hoje, a gente entra num túnel do tempo aí, a gente entra numa máquina do tempo e dá um salto muito grande. Porque a gente está falando lá dos tempos de 500, 450 antes de Cristo e a gente vai dar um pulo muito grande para o século XV. Então, no meio disso tudo, ficou o Império Romano, ficou a Idade Média, um monte de coisa que teve o teatro também, né? Então, a gente tem aí, nesse período que a gente vai pular, o teatro sendo muito influenciado pelo cristianismo. Então, as peças falando muito da história dos santos, fazendo aquilo que a Igreja Católica, a Igreja Cristã, o cristianismo propunha para o teatro, o que o cristianismo queria que o teatro fizesse, porque foi um período, principalmente da Idade Média, muito controlado pela Igreja, né? Então, e aí teve também o período de teatro do Império Romano, onde a arquitetura foi muito importante, onde grandes espetáculos foram feitos, os figurinos ficaram muito mais pomposos, os textos mudaram um pouco, a gente tira a máscara que era lá do teatro grego, então tem os personagens um pouco mais próximos dos personagens da plateia, né? A gente tira a máscara que antes existia. Enfim, várias coisas que aconteceram nesse tempo, nesse período. Isso, sempre lembrando, a gente está falando do teatro ocidental, mas também tinham manifestações teatrais no Oriente Médio, na Ásia, nos povos tradicionais do Brasil, os povos indígenas, existiam também, assim como existem hoje, manifestações teatrais, né? Formas de se expressar através do teatro. Aqui tem outro nome, não é teatro, né? Teatro é um nome dado lá na Europa, no Ocidente. Só um parêntese isso, mas não complica muito a cabeça de vocês não. Então vamos lá. Então a gente vai para o século XV. O que aconteceu nesse período da história? O renascentismo, o renascimento. O que foi esse período, né? Depois da Idade Média lá, então a gente teve um período em que se começou a pensar mais na razão, né? Sem olhar para as coisas místicas, para a religião, então a gente coloca o homem no centro de tudo, o ser humano no centro de tudo, né? E o teatro, ele sofreu com isso também. Então antes a gente tinha as peças mais voltadas para a igreja, e aí a partir disso a gente começou a ter algumas peças que eram chamadas de peças pagãs, que iam falar dos problemas dos homens, das pessoas, do ser humano, né?
E no meio disso surgiu um movimento teatral, um movimento cultural, uma forma de fazer teatro que influencia o teatro até hoje. Vocês já ouviram falar em comédia dell'arte? É disso que a gente vai falar hoje. A comédia dell'arte, ela surgiu na Itália, mas se popularizou mesmo, ela ficou mais conhecida na França, lá no começo do século XV, e ela se estendeu até mais ou menos o século XVIII. Foi até onde ela perdurou, porque depois ela começou a entrar em crise. As pessoas não gostavam, não queriam mais dar tanta atenção para a comédia dell'arte por causa da história da sociedade, como que a sociedade estava naquele momento. Então, a comédia não fazia mais tanto sentido. Eu acho muito legal a gente pensar como o teatro vai sempre dialogando o como a sociedade, a humanidade está caminhando. Uma das características principais da comédia dell'arte é que ela ia na contramão do teatro erudito. O teatro que era para poucos, só para a nobreza que podia assistir, para o clero, então não era acessível. Né? Se o teatro hoje já não é acessível, imagina naquela época, né? E aí eles faziam então suas peças nas ruas e nas praças, com o que aparecesse, com a estrutura que tivesse. Então era um teatro popular, era um teatro que se popularizou, um teatro que era para as pessoas que nunca tinham tido contato com teatro. Os grupos de comédia dell'arte tinham uma outra característica muito importante, muito interessante, que eles eram itinerantes. Então era como se fossem famílias, grupos que viajavam por várias cidades, iam apresentando e fazendo o famoso ato do passar o chapéu, que a gente tem até hoje. Eu associo muito, quando eu penso nisso, com o circo, né? Parece muito espetáculos que vão circulando e famílias que vão se constituindo e a comédia no meio de tudo isso. E também eles tinham muitas acrobacias, eram pessoas muito ágeis, né? Que sabiam fazer essas técnicas que hoje a gente tem como técnicas circenses. Então, para mim, parece muito que é como se fosse uma origem do circo ali. Uma outra característica muito importante da comédia dell'arte é a do improviso. A gente falou na oficina passada bastante sobre a criatividade. A criatividade está muito próximo do improviso. O improviso é uma técnica do teatro, é uma coisa do teatro muito importante. O ator, a atriz precisa saber muito improvisar. E a comédia dell'arte é basicamente improviso. O que eles tinham? Eles tinham um roteirinho muito simples, uma ideia de cena muito simples que eles chamavam de canovaccio. Esse canovaccio, ele era interpretado de uma forma aberta. Então os atores chegavam lá e interpretavam da maneira que eles quisessem esse roteiro simples e ficavam improvisando um monte, de acordo com o que a plateia respondesse. Então se eles viram que uma cena deu certo, que todo mundo riu, eles continuavam naquilo. Eles iam improvisando e iam criando essa especialidade de improvisar. Os personagens são outro ponto muito legal da comédia dell'arte, porque eram sempre personagens fixos. Esses personagens, por exemplo, tinham pessoas que faziam um mesmo personagem a vida inteira. É isso mesmo. E esses personagens, cada um, uma outra característica muito importante eram suas máscaras. As máscaras, elas faziam uma memória, uma homenagem de novo, lá no teatro grego. Né? Lembra que a gente viu? Então eles retomam a ideia das máscaras, que é justamente para todo mundo poder ver como eles estavam nas ruas, era para dar mais expressão. E lembra que a gente falou? Junto da máscara vem muita expressão. Então eles voltaram até essa ideia de teatro com muita expressão. Além das máscaras, esses personagens, eles eram sempre os mesmos, eles só variavam com a história e eles eram divididos em tipos diferentes de personagens. Eram 3 tipos de personagens diferentes. Os personagens de uma classe mais alta, que eram os vecchi, os personagens de uma classe mais baixa, que eram os zani, e os inamorates, ou os enamorados, que eram personagens fixos, que eram sempre um homem e uma mulher, que faziam ali os enamorados. Personagens que estavam sempre apaixonados, que declamavam poesias, cenas de amor e por aí vai, porque o público sempre gostou bastante desse tipo de cena. Entre os personagens mais conhecidos, talvez vocês já devem ter ouvido esses nomes em algum lugar,
Nos Zani, por exemplo, que são os personagens das classes mais baixas, tem o Arlequim, a Colombina. O Arlequim, ele tem uma máscara bem fina, ele é bem ágil, então a máscara dialoga com as habilidades, ele é muito esperto, sagaz, e ele é sempre muito apaixonado pela Colombina, que não dá muita bola para ele. Ela também é bem ágil, eles têm roupas bem parecidas. A gente tem também, lá do lado dos Vec, os personagens, o Capitano, que é um personagem que representa um militar, está sempre fardado, ele é um pouco arrogante, um pouco não, bastante arrogante. Um outro personagem dos Vec, da classe mais alta, é o Pantaleone. Ele talvez seja o personagem mais rico de todos, ele é avarento, dá ordem em todo mundo, acha que o dinheiro é tudo. E tem um outro personagem também, então a gente falou do Capitano, do Pantaleone, e tem o Dottore, que é um personagem também que é muito rico, muito gordo, ele é um médico que gosta de dar ordens em todo mundo, então eles vão dialogar muito com essas características, né? Um rico, ele vai sempre andar assim, um arlequim, que é mais ágil, ele vai estar sempre olhando assim, né? A Colombina, que é esperta e sabe que ela apaixona todo mundo, ela está sempre olhando para tudo, observando. Eles têm uns trejeitos muito bem definidos. Esse é um pouquinho da história, né, um pouquinho da história da comédia dell'arte. Se vocês ficarem interessados, digitem lá no Google que vocês vão achar um monte de coisa, procurem vídeos para ver esses personagens. Acredito que algumas fotos apareceram aqui, conforme eu fui falando, porque meu editor ele é muito bom, acredito que ele foi colocando para vocês conseguirem visualizar, mas vão dar uma pesquisada, porque é muito legal isso da história da comédia dell'arte. Agora, então vamos para o exercício de hoje. Então vamos lá para o nosso exercício de hoje. É um exercício bem simples. É um exercício que ele precisa acontecer em 2 pessoas, tá? E eu vou fazer uma tentativa aqui de representar 2 pessoas. Agora, o editor que está fazendo a edição desses vídeos vai ter que se desafiar e conseguir fazer a proposta que eu quero fazer aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Bom, esse jogo se chama Me Dá, Não Dou. É muito simples. É um diálogo de 3 falas para cada um. Essas 3 falas, elas têm uma intenção. Elas têm um desejo e uma negativa desse desejo. Como que vai funcionar? Ao invés de ficar falando, eu vou mostrar para ser um pouquinho mais fácil de compreender. Eu vou fazer de um jeito meio neutro. E depois vocês têm que brincar com as intensidades. Lembrando que a gente falou um pouco da comédia dell'arte, das movimentações corporais, de uma pessoa mais ágil, ou uma pessoa que ela tem uma postura mais arrogante, né? Então vamos tentar colocar esses personagens ou essas ideias de expressão corporal dentro dentro do nosso jogo, tá? As 3 frases de cada um são muito simples. Um começa falando, me dá. Outro fala, não dou. Depois volta para o outro personagem que fala, vai, me dá. E o outro vai falar, já disse que não. Então, vai insistir pela 3ª vez e vai falar, por favor, me dá. Até que o outro cede e fala, tá bom, mas essa é a última vez. E aí vocês inventem o que vocês quiserem a partir desse diálogo. Eu vou dar um exemplo aqui qualquer, um pouquinho neutro, tá? Então, o personagem 1 vai estar aqui, o personagem 2 vai estar aqui. Vocês vão ver que o editor vai cortar aqui agora, hein? Me dá? Não dou. Vai? Me dá? Já disse que não. Por favor, me dá. Tá bom, mas essa é a última vez. Esse foi um exemplo, mas vocês podem fazer, por exemplo, com uma coisa mais grotesca, né? Me dá. Não dou. Sim, me dá. Já disse que não. Por favor, me dá. Tá bom, mas essa é a última vez. Bom, gente,
criatividade. Agora está com vocês. Criem esses vídeos aí, façam da maneira que vocês acharem mais interessante e aí eu peço que vocês escolham a melhor cena que vocês criaram e mandem para mim, certo? Então espero o vídeo de vocês aí e até o próximo encontro. Beijão, tchau, tchau!